Olá, prazer em tê-los aqui. Hoje estou aqui na Roberto Silveira, no bairro Costa Azul, em Rio das Ostras, com a Fabiana Mota. Obrigada, Fabi, por ter aceitado o convite. A Fabi é proprietária do restaurante Comida Saudável da Fabi. E queria conhecer um pouco mais sobre essa história. Conta pra gente, Fabi, como que surgiu, como que idealizou aqui o restaurante? Então, eu comecei nessa vida da comida saudável já tem um tempinho, né? Em torno de 8 anos que eu comecei a trabalhar com alimentação saudável. Eu não era desse ramo, né? Eu era do offshore, sou técnica de segurança, mas a vida foi me levando para esse lado da comida saudável. Já tive lanchonetes, sempre pensando nesse lado saudável, né? De oferecer comidas realmente mais nutritivas. E na pandemia, eu comecei a cozinhar em casa, a pedido de uma amiga que me pediu para cozinhar as marmitas para ela, de acordo com o plano alimentar que a nutricionista dela passou. E aí acabou virando realmente um negócio dentro da minha casa. Eu fiquei em torno de 1 ano e meio cozinhando assim. E aí eu decidi, junto com meu marido, dar um salto e alugar um espaço pequenininho, onde eu montei uma cozinha industrial e comecei a produzir as marmitas personalizadas, só que dando um diferencial, que são as comidas ultra congeladas, né? Que é um freezer específico para isso. E aí eu fiquei 1 ano e meio nesse espaço, em outro bairro. E aí, em agosto, na verdade em dezembro de 2022, eu acho, eu e meu marido decidimos abrir um novo espaço, pensando nas comidas ultracongeladas. E aí a gente buscando um espaço, buscando uma localização boa, a gente chegou até Costa Azul, né, aqui na Roberto Silveira. Esse espaço que eu tô aqui, ele realmente parecia ser um local que daria certo, um restaurante, e não deixando de lado as marmitas personalizadas. E foi aí que a gente começou, procuramos um arquiteto, procuramos uma equipe para montar esse restaurante com a gente. E em agosto desse ano, do ano passado, a gente inaugurou aqui o restaurante saudável da Fabi. E é o único restaurante de comida realmente saudável que tem aqui na cidade. Nesse meio tempo, né, eu também me formei em nutricionista para poder agregar valor ao meu negócio. Então, tudo que é feito é realmente elaborado por mim, todo o cardápio é muito bem pensado, as fichas técnicas, né, informações nutricionais, então tudo passa por mim como nutricionista. Então, além de dona, né, de proprietária, empreendedora, eu sou a nutricionista do espaço, né? E a gente está tendo uma aceitação muito boa, né? O público muito bom, o verão foi muito bom, as férias, né? Bastante gente de fora, os turistas conheceram a gente através de redes sociais, então a gente tem uma clientela muito bacana, tá dando muito certo. E existe aqui algum prato-chefe, o mais pedido, digamos assim? Tem, é um prato com salmão, né? Um salmão grelhado na corocha de gergelim, feito com um arroz integral. Um arroz cremoso, como se fosse um risotinho com molho de tomate e uma seleta de legumes. Esse é o prato que mais sai aqui. E fala pra mim, a linha de produção, como que funciona, com quantos colaboradores você conta aqui? Nós somos 7 colaboradores, né? A maior parte é minha família, então eu emprego uma empresa familiar, né? São todos da família. A chefe de cozinha é minha tia, ajudante de cozinha também. Então a gente pensa, eu pensei, né? E quando eu abri, eu pensei realmente em poder trazer a minha família para trabalhar comigo. A gente aqui faz 2 coisas diferentes. A gente atende o restaurante todos os dias, trabalho de segunda a sábado, né? No final de semana a gente está abrindo à noite também. Então, mas além do restaurante, a gente faz as marmitas personalizadas, que é um trabalho diferenciado, né? Que são as nutricionistas passam o plano alimentar e as pessoas mandam pra gente esse plano e a gente elabora ali um cardápio bem diferenciado, bem diversificado. Então a produção realmente é muito intensa. A cozinha ela abre aqui 6 da manhã e vai até geralmente 7, 8 da noite sem parar. Então, funciona da seguinte forma: além do atendimento ao público, vocês também trabalham com atendimento personalizado. Exatamente. Então, a proposta inicial realmente era essa, né? Era se manter nesse processo, nessas marmitas, refeições personalizadas, que é o nosso diferencial. Só que aí veio o restaurante junto, então hoje a gente consegue atender um público bem grande. São as pessoas do dia a dia que querem almoçar, querem conhecer o espaço, que ficou muito aconchegante, e também as marmitas personalizadas. E existe também a forma de delivery?
Existe sim, a gente está tanto no iFood, né? Você pode ligar tanto o restaurante quanto as marmitas, que a gente também tem as entregas das marmitas ultra congeladas, todas saudáveis. Então, tem o delivery, a gente tem o nosso motoboy próprio, você pode pedir pelo link ou pode pedir pelo iFood. Fala pra mim, porque talvez seja dúvida até de quem esteja assistindo, qual a diferença de ultra congelado? Ah, beleza. Então, o ultra congelado é um freezer específico. Hoje eu tenho 2 lá em cima. Geralmente, quando a gente cozinha, congela alguma coisa em casa, um feijão, ele junta água, né? Dá aquele cristal, são os cristais de gelo. Então, a gente perde ali a textura, perde um pouco do sabor, propriedades nutricionais. No ultracongelamento, não. O congelamento é muito rápido. Ele vai do 0 ao menos 30 em 2, 3 horas no máximo. Então, não dá tempo criar água, o gelo. E quando você descongela a comida, ela está intacta. Ela não junta aquela água, então ela não vai perder textura, não perde no sabor e nem nas propriedades nutricionais. Eu estudei um pouquinho sobre você. Eu sei que você teve um pai que idealizou muito a questão de cozinhar, esse amor pela cozinha. Conta pra gente um pouquinho. O meu pai era chefe de cozinha. Ele faleceu tem uns 5 anos. E eu, na verdade, eu cresci dentro de uma cozinha, né? Minha vida foi totalmente voltada para isso. E eu tenho certeza que hoje eu cozinhando, eu tenho certeza que é a mão dele. Porque quem começou a cozinhar fui eu. E eu não sabia cozinhar. Eu não tinha experiência, mas a vida, né? Eu acho que talvez a mão dele ele foi me levando para esse lado. Mas a minha vida sempre foi dentro de uma cozinha com ele. Tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Tudo tem um propósito, né? E, Fabi, fala sobre as projeções futuras também, se você tem planejamento, como que vai ser, se tem intenção de abrir franquias pelo Brasil. Assim, eu tenho recebido algumas propostas, algumas pessoas interessadas, né, em franquear. Hoje eu tenho uma empresa me assessorando, né? São 2 pessoas bem bacanas que estão me assessorando, estruturando a empresa, porque eu comecei sozinha, né? Eu sou sozinha para gerir o negócio. Então, tanto na parte de produção quanto na parte de gestão, eu me pego um pouco sozinha. Então, eu contratei essa empresa para me ajudar hoje a estruturar o negócio. E no futuro, com certeza, a gente pensa em abrir franquias ou filiais. A questão do fitness, né, da qualidade de vida associada à atividade física, né, fez hoje as pessoas, principalmente após a pandemia, mudaram muito a concepção, né, e aí cada vez mais tá procurando a ajuda de profissionais, né, na área da saúde, para estar auxiliando ali para ter uma melhor qualidade de vida. E você abriu o seu restaurante aqui logo após a pandemia, né? Então, conta pra gente o que isso refletiu no seu negócio. Na verdade, eu comecei a fazer comida na pandemia, né? A procura foi muito grande. Mesmo as pessoas em casa, as pessoas começam tendo tempo, né? As pessoas começaram a me procurar para cozinhar para elas, por eu vender hoje a praticidade, né? Da comida pronta. Bem elaborada, bem temperada e saudável. Então, eu digo que eu surgi no meio da crise, porque eu comecei a cozinhar dentro da minha casa no meio da pandemia, onde as pessoas estavam procurando realmente se manter mais saudáveis. E com certeza, se hoje eu estou aqui, é porque as pessoas mudaram a mentalidade. Porque hoje você ter um restaurante 100% saudável não é fácil, né? Você procurar esse público que realmente está focado no bem-estar, na saúde. E a pandemia, o pós-pandemia, as pessoas estão muito mais conscientes. Então, com certeza, esse espaço aqui, ele é cria da pandemia, da preocupação das pessoas pós-pandemia. Fabi, você estava contando aqui pra gente, né, sobre empreender. A gente sabe que é muito difícil empreender aqui no Brasil, né? E você conta com assessoria? Existem pessoas que estão te auxiliando? Existe sim, né? Sozinha não tem como empreender, né? No Brasil, acho que lugar nenhum, né? É difícil, tudo muito difícil. Eu tenho uma empresa chamada Impremind, ela me assessora a parte de gestão, tanto de gestão de pessoas quanto de gestão financeira, né? Eu tenho alguém que cuida da parte de marketing para mim também. Então, assim, eu tô cercada de pessoas que me ajudam a gerir o meu negócio, porque sozinha é totalmente inviável. E existe muito, porque a gente sabe que o desperdício é algo que, para quem empreende, é prejuízo, né? E aqui no restaurante, existe muito problema com o desperdício? Então, como eu trabalho como eu tenho aqui o ultracongelador, então, assim, a gente
consegue diminuir o nosso desperdício, né? É óbvio que tem coisas que não tem como se reaproveitar, né? Mas a ideia aqui é que a gente se reaproveite, a gente possa ultracongelar legumes, né? Eu ultracongelo brócolis, eu ultracongelo cenoura. Então, eu não perco ele na minha prateleira, eu não perco ele no meu freezer, porque o tempo inteiro ele está chegando, eu estou higienizando e ultracongelando para eu já ter ali pronto para o preparo. Então, acaba que o desperdício é bem menor. E, Fabi, você também mencionou, né, anteriormente, o carro-chefe aqui, né, que seria aí o... E aí depois você consegue estar mostrando pra gente esse prato? Com certeza. Eu vou levar vocês lá em cima, vocês vão ver a preparação e depois vocês vão ver o prato prontinho aqui. Fabi, muito obrigada por ter cedido aqui o espaço para a gente estar conhecendo. Obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. E, pessoal, fiquem ligados que daqui a pouco, no segundo bloco, tem aqui a Jussara Moraes, que também é nutricionista da área da saúde. Então, a gente vai falar sobre algumas doenças. Não percam o programa no segundo bloco, tá bom? Estamos de volta no segundo bloco no nosso programa Conexão Mari Serra, oferecido pela TV Real. Estou aqui com a Jussara Moraes. Obrigada, Jussara. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: como escolheu a nutrição? Eu costumo dizer que a nutrição acabou que me escolheu, né? Eu conheci, na verdade, a profissão nutricionista. Eu tinha 17 anos de idade. Na época, a minha perspectiva de trabalho era educação física, eu nem conhecia a nutrição. Mas quando eu escolhi e conheci a nutrição, foi algo que eu falei, não, é isso que eu quero. E demorou um pouquinho até isso acontecer. Então, eu só fui ingressar na faculdade aos 24 anos. Então, até os 17 até os 24, demorou um pouquinho. Mas depois que eu decidi que eu queria ser nutricionista, eu não via outra possibilidade, outra área no qual eu me encaixava. Então, era a nutrição e está sendo a nutrição. Você tem quanto tempo de formada? Então, eu me formei em 2019, então eu tenho 3 anos e 8 meses exatamente de formada. E desde então, eu estou aí atuando já na profissão. E você tem alguma especialidade na área nutricional? Sim, eu sou formada em nutrição clínica e esportiva e funcional, fitoterapia e também fiz especialização em modulação intestinal. Hoje aqui na região, o que a gente acha muito para atendimento, as pessoas que nos procuram, na grande maioria, é emagrecimento, mas o que a gente percebe muito é que muitas das vezes eles chegam pra gente pro emagrecimento, mas a gente tem tantas outras coisas pra gente resolver em questões de saúde para que ele consiga emagrecimento. Mas o público maior é emagrecimento e também praticante de atividade física de alto rendimento, pessoas que querem associar um estilo de vida também com mais qualidade, associando exercício físico à alimentação. Depois da pandemia, mudou algo nos seus atendimentos? Ou houve uma maior procura pelo seu trabalho? Então, quando a pandemia chegou, eu estava praticamente 6 meses que eu estava atuando e eu já tinha ali o meu consultório funcionando, veio incerteza como veio para todo mundo, mas automaticamente, como todo mundo fez, eu me adequei para o online e fiquei, acho que foram um mês e meio mais ou menos, e logo em seguida, acho que a gente foi liberado para fazer atendimento presencial, eu já voltei com uma agenda bem cheia, porque eu acredito muito que a pandemia despertou nas pessoas a necessidade de cuidar da saúde, a percepção que a obesidade, né, ela é um problema assim, quando a gente pensa também nas complicações que o coronavírus trouxe pra gente, e sim, depois da pandemia eu consigo perceber nitidamente que a nutrição, ela tomou uma proporção maior de necessidade e percepção das pessoas de ter ali associado ao seu ciclo de saúde, né, o nutricionista incluído ali na sua rotina de vida, de estar ali adequando uma alimentação ou até mesmo
mesmo tratando ou prevenindo alguma doença, melhorando a imunidade, que era muita procura que a gente tinha nesse período, né? O shot da imunidade. E aí a gente acabava percebendo outras coisas que muitas das vezes nem era a imunidade que a gente precisava ter mais atenção. Mas sim, com certeza, a pandemia, ela trouxe para a nutrição um olhar bem diferente. Conta pra gente, pra quem está nos assistindo, né, sobre as doenças crônicas, que são muito comuns atualmente. E aí você atende muito paciente com essas patologias. E já aconteceu de paciente seu ficar livre dos remédios? Sim, a nutrição hoje ela é muito vista também, né, como um teor para prevenção de doenças. Então, hoje sim a gente consegue visualizar, e eu atendo muitos pacientes que têm nesse teor do emagrecimento, do atividade física, mas que tem uma hipertensão, que tem uma diabetes, ou que tem algum outro problema de saúde, ou passou por alguma cirurgia para retirada de algum câncer. Então, hoje a gente consegue visualizar, né, o quão importante a nutrição é para fazer o acompanhamento dessas pessoas. Né? Porque a gente sabe que a alimentação ela pode melhorar o quadro de um diabético, controlando a glicemia associada a todo o tratamento medicamentoso. A mesma coisa com a hipertensão, associada também a um estilo de vida, né? Para atividade física, alimentação e toda a medicação. E sim, Tatiane, a gente consegue sim trazer uma esperança para o nosso paciente dele ficar sim livre da medicação. Eu tenho um caso de um paciente que ele é hipertenso desde os 20 anos de idade, já vem de uma hereditário, né, de vida mesmo, da família, e ele está comigo já nesse período, tem 2 anos e meio, ele veio de uma hipertensão muito severa, só que ele já vinha mudando o estilo de vida, alimentação, mas principalmente atividade física. Então, era uma pessoa que fazia corrida de rua, fazia musculação com alto rendimento, como ele é muito jovem, né, hoje ele está aí com 23, 24 anos, ele veio com uma necessidade muito grande dele, um desejo muito grande de se ver livre da medicação. Por mais que ele já tenha desenvolvido a doença, a gente começou a fazer um trabalho multidisciplinar, ele e o médico, né, o cardiologista, a gente fazendo um trabalho multidisciplinar. Hoje ele não faz uso mais medicamentoso para hipertensão, ele consegue fazer um controle baseado sim na atividade física e alimentação. Obviamente, ele faz um acompanhamento periódico com o médico, ele é muito responsável, que precisa ser também, porque não pode simplesmente achar que a doença foi embora. Se ele, né, parar de ter um estilo de vida como ele está tendo hoje, a doença pode regredir. Então, sim, a gente tem condição, sim, de levar. Não é para todo mundo, não são todos os pacientes que conseguem ou ao menos, né, tirar 100% da medicação, mas o que eu vejo além desse caso, que eu tô falando de um caso e muitos que eu atendo, né, o que a gente consegue ver com mais frequência, a gente conseguir ajudar esse paciente reduzir a quantidade da medicação, as dosagens das medicações, tanto para um hipertenso quanto para um diabético, e isso já é muito gratificante, porque os pacientes de doença crônica não transmissível, eles tomam muitas pílulas, muitas cápsulas ao longo do dia. Então, ele se vê consumindo menos cápsulas, para ele já se sente mais saudável, né? E, de fato, ele acaba estando mais saudável, né? Então, sim, a gente pode ajudar muito esse paciente a fazer com que ele tenha qualidade de vida e, dependendo muito dele, do fator idade, né? Do estilo de vida que ele tem, ele pode, sim, ter remissão, sim, do uso da medicação. Mas, como eu disse, não é para todo mundo. E em relação à SOP, né, para quem não sabe, é a síndrome do ovário policístico, você recebe muitas pacientes com essa queixa? Sim, é muito comum a gente ter pacientes, mulheres, né, com a síndrome de ovário policístico, que é a SOP. A SOP, a primeira via de tratamento que nós temos é a mudança do estilo de vida, que a gente chama de MEV. Então, a primeira mudança que essa paciente ela vai precisar ter de verdade é mudar a alimentação dela. Então, a nutrição é o primeiro carro-chefe, eu diria, para o tratamento da síndrome de ovário policístico. Hoje a gente já sabe que o anticoncepcional, por exemplo, é muito comum a gente ter meninas, principalmente adolescentes, que tem SOP e já usa a medicação como fonte de tratamento, e a gente sabe que não é uma fonte de tratamento, é remissão dos sintomas, mas não trata a síndrome. E sim, a primeira via de tratamento para a síndrome é a mudança de estilo de vida, uma alimentação anti-inflamatória para essa mulher, né? Fazer com que ela tenha ali os compostos de suplementação importantes
Porque é muito comum, Tatiane, a gente ter uma paciente com síndrome de ovário policístico e ela desenvolver resistência insulínica. E se ela tem um fator genético para diabetes tipo 2, por exemplo, ela pode estar mais propensa a, no futuro mais próximo, ela desenvolver a diabetes, por exemplo. Então, é nossa obrigação, sim, enquanto nutricionista, levar essa informação para essa paciente, informá-la de como ela precisa ser tratada, orientá-la, sim, que a síndrome de ovário policístico está ali instalada e ela precisa ter percepção que o estilo de vida dela é para a vida, não é só enquanto está tratando a síndrome. E sim, eu já vi muitas meninas, até pacientes mais de 35 anos, que já tinha aquela questão, né? Nunca vou engravidar porque eu tenho um síndrome de ovário policístico, e com tratamento de 1 ano e meio, ela conseguiu ter a regulação ali do ciclo menstrual, porque diminui o grau inflamatório demais, e ela começa a ovular também, porque melhora a alimentação dessa mulher, a gente melhora a fertilidade também. E aí 1 ano e meio de tratamento e ela conseguiu engravidar de forma natural. E sobre a endometriose? Existem também muitos casos e você trata pacientes assim através da alimentação? Sim, a endometriose é uma outra comorbidade que vem, né, afetando as mulheres, e é muito comum a gente pegar mulheres com endometriose e segue o mesmo grau de visão quando a gente faz o tratamento da síndrome de ovário policístico. É a mudança do estilo de vida, é a primeira via de tratamento para essa mulher, né? Existem casos que ela vai precisar, assim, de cirurgia, mas mesmo ela precisando, fazendo a retirada dessa endometriose, dependendo do caso, né, essa mulher é uma mulher que ela vive inflamada. Ela tem a endometriose ali que causa esse grau de inflamação no seu corpo, e a gente precisa ajudar essa mulher a desinflamar. A gente ajudando essa mulher a desinflamar via alimentação, via suplementação, incentivando a uma prática de atividade física proveniente para o estilo de vida que cabe a ela, mesmo que seja, gente, em poucas horas no seu dia, mas que seja constante. Eu sempre falo disso, a gente precisa entender que muitas das vezes as pessoas acham, né, até pensando no grau inflamatório, que a gente precisa fazer atividade física 1 hora, 2 horas, né, ficar muito tempo na academia. Não, é melhor a gente fazer 30 minutos, a gente conseguir fazer 30 minutos mais vezes na semana do que a gente não fazer e pensar que tem que fazer 1 vez 2 horas. Então, o grau inflamatório a gente consegue ir reduzindo, trazendo essa mulher a percepção que ela precisa mudar esse estilo de vida dela como um todo. Então, se a gente diminuir o grau inflamatório, incentivando a prática de atividade física, melhorando a alimentação, que vai precisar ser uma alimentação mais funcional para essa mulher, tanto para endometriose quanto para síndrome de ovário policístico, uma alimentação mais funcional, a gente também pode entrar com suplementações que melhoram o grau dessa inflamação e dando conforto também para essa mulher, porque a mulher que tem endometriose, ela muito provavelmente está sentindo dor, né? Se ela não fez a cirurgia ou se não tem indicação cirúrgica, principalmente em períodos de ciclo menstrual, ela sente muita cólica, muito desconforto. Então, pessoal, quero agradecer. Estamos encerrando o nosso segundo bloco hoje. Quero agradecer vocês que estão nos assistindo, tá? Pode nos acompanhar através das redes sociais e não perca o próximo programa Conexão Mari Serra, um oferecimento da TV Real. Até mais!